Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Kisme chega em casa e grita o nome de Sen enquanto acende as luzes. Ela avisa que é hora dele aparecer porque eles precisam conversar. De repente Kisme entra no quarto e vê que as roupas de seu bebê estão espalhadas por todo o lado. Sen está deitado no sofá com uma das roupas nas mãos e depois de chorar muito ele abre os olhos e diz a ela que está cansado. Ele sente que perdeu todas as forças e não pode continuar assim. Começa a chorar novamente e diz a ela que não pode seguir em frente com sua vida se não a tiver ao seu lado. Kisme, surpreso, senta-se ao lado dele e ele se apoia nas pernas dela. Soluçando, Sen pede que ele saia junto e comece uma nova vida, deixando tudo para trás. Ele diz que ainda a ama profundamente e embora não possa dizer isso abertamente, está cansado de tudo. Kisme começa a chorar também. Ela olha para ele atentamente e confessa que o ama também, sem sorrir. No dia seguinte, Seida alcança Arif quando ele sai do prédio e diz que tem uma dúvida desde o ocorrido. Pergunta se é verdade sobre o roubo e que Sirin confrontou um ladrão. Arif responde que é verdade, ele viu o homem com seus próprios olhos. Seida pergunta por que desde aquela noite ele está com uma atitude estranha. Arif diz a ela que se algo acontecer, mas ele acha que não pode falar sobre isso. Seida insiste que ele conte a ela e Arif finalmente conta que Sirin disse algo muito estranho ao ladrão. Ele disse que se tivesse conseguido matar o marido da irmã, também poderia matá-lo. Seida diz que talvez ele quisesse dizer quando jogou da balsa ao mar, mas Arif não acredita nela, pois afirmou tê-lo matado há pouco tempo. Seida diz que não faz sentido já que ele morreu no hospital em decorrência do acidente. É melhor que eles parem de fazer filmes na cabeça e sigam em frente com suas vidas. Eles continuam caminhando e Seida pede que não contém nada a barrar. Arif diz que está tudo bem. Por outro lado, Sen acorda na casa de Kisme e liga para ela, mas a advogada sai e desce a rua, depois entra no carro dela. Sen vai até a sala de jantar e encontra o café da manhã colocado na mesa, além de um avizinho de papel. Poucas horas depois, Seida leva Raif ao parque e ele pergunta como vai a educação de Arda e Seida responde que tudo está indo bem, embora espere que o problema que eles têm com o pai seja resolvido em breve. Raif pergunta se Satyumis gostou do presente que lhe enviou e ela responde que sim, embora não lhe tenha dito que era dela porque Henry estava presente e ela não queria criar desconforto. Raif pergunta se o pequeno está indo bem na escola e tem boas notas, mas Seida diz que não. Ela nem tinha mala e vai para o refeitório como se fosse a escola. Hoje Henry irá à escola conversar com os professores, já que é uma criança muito travessa. Ao mesmo tempo vemos que Henry se encontra com a professora de Satyumis. Ela conta que é a primeira vez que um parente de Satyumis vem à escola para saber como está seu filho. Antes ele contatou o pai, mas ele nunca apareceu. Em seus 25 anos de experiência como professora, ela nunca tinha visto tanto desinteresse por parte dos pais. Da mesma forma, nunca viu uma criança como Satyumis, pois tem muitas faltas e quando chega à escola não sabe o que fazer. Henry diz que entende que o filho é um pouco travesso, não tem nem material escolar, nem caderno ou caneta para escrever. A professora diz que o pequeno não precisa muito deles, pois tudo que ele vê e ouve fica facilmente armazenado em seu cérebro, como se fosse seu caderno. Ela lhe dá a notícia de que Satyumis é de fato o melhor aluno da turma, Henry não consegue acreditar. Após terminar a reunião os dois vão embora e a professora avisa Satyumis que pode falar com o pai e que o esperará na aula. Henry se aproxima do filho e o parabeniza por ser muito inteligente e o melhor da turma. Satyumis diz-lhe que não acreditaram no que ele lhe disse e ele só acreditou até que o professor lhe contou. O menino se vira e vai para a aula. Henry apenas olha para ele. No parque, Seida conta a Raif que teve medo de vir trabalhar hoje, pois achou que ele ficaria bravo por causa do anel. Raif vê um casal caminhando feliz e pede para Seida não se preocupar, ele entende perfeitamente porque ela não quis aceitar o anel. Seida se sente incomodada e apenas diz que será melhor ir para casa porque está muito frio. Raif está com uma cara muito triste. No café de Henry, Arif não para de olhar pensativamente para Sirin, ela percebe isso e se sente incomodada. Sirin serve uma xícara de café e leva para Arif, depois agradece por salvá-la na noite de Natal. Se não fosse por ele, ele não sabe o que teria acontecido. Arif apenas responde que graças a Deus nada de ruim aconteceu,
Selim senta na frente dele e pergunta como ele entrou em casa naquela noite e se a porta estava fechada. Arif conta que o ladrão deixou a porta entreaberta e assim que ouviu as vozes ele entrou rapidamente. Selim pergunta o que ouviu e Arif apenas diz que foi a voz dele e do ladrão, nada mais. Selim, um pouco nervoso, diz que está bem e volta ao trabalho. Na casa de Fazile, Seida entra na sala onde Raif está falando com alguém ao telefone em italiano. Após desligar, Seida diz a ele que não sabia que ele também falava francês. Raif, sorrindo, diz que talvez se refira ao italiano. Seida apenas diz que sabia que ele não era inglês e pergunta quantas línguas ele fala. Raif responde que inglês, italiano e francês. Seida surpresa diz que nem fala bem turco, então é incrível. Ela volta para a cozinha e Raif fica pensando. No refeitório, uma funcionária lembra Selim quais eram as ordens de Arif, mas a maluca ondulada fica muito chateada e pergunta se ele é o chefe dela, então ele está dando as ordens. O funcionário vai embora e Selim diz que odeia todo mundo porque são idiotas. Seida diz a Fazile que Raif é realmente incrível, não há nada que ele não saiba. Fazile pergunta o que ele quis dizer e Seida responde que ele estava falando ao telefone em italiano, como um nativo. Fazile, sorrindo, diz que seu filho tem essa habilidade desde pequeno. Na verdade, ele fez os estudos superiores na Europa, primeiro em Londres e depois o doutorado em Paris. Seida, surpresa, diz que achava que a universidade era o último estudo, ela não sabia que era possível continuar e obter mais diplomas. Ela só fez o ensino médio porque depois teve que começar a trabalhar. Fazile diz a ela que o importante é que ela tenha avançado e seja uma mulher feliz. Nesse momento a porta toca e Seida pede para Bahar entrar. Eles vão para a sala onde Bahar agradece a Raif pelos presentes que ele enviou aos filhos e lhe dá um presente que os filhos fizeram para ele. Seida pede à amiga que se acomode para trabalhar enquanto ela vai para a cozinha. Raif pede para Bahar se sentar, ele se aproxima e pergunta se há alguém na vida de Seida, um nome ou alguém de quem ela gosta. Gostaria de saber se foi por isso que ele devolveu o anel ou é porque é um homem deficiente. Justamente quando Bahar vai responder exatamente Fazile chega e deseja um feliz ano novo a Bahar, depois pede que ele a acompanhe. Raif fica pensando e Seida entra na sala, diz que não quer vê-lo sozinho ali e o leva consigo para a cozinha. Ela arruma a mesa e dá a Raif uma tigela de feijão e pede que ele a ajude a descascá-los para que ela possa prepará-los. Aí ela serve o chá e pergunta o que há de errado. Raif sozinho olha para ela e pede que fique com ele. Bahar pergunta a Fazile se ela não está contando muitos detalhes de sua história, mas o escritor pede que ela continue porque quer saber como reagiu depois do que viveu. Seida chega e traz chá para eles. Fazile pergunta onde está o filho e Seida responde que ele a está ajudando na cozinha com o feijão. Fazile e Bahar, surpresos, perguntam se Raif está falando sério sobre fazer isso e Seida responde que sim. Um homem também deve saber atuar na cozinha. Ela sai e Bahar não consegue evitar de rir alto. Ela pede desculpas a Fazile, mas Seida sempre a faz rir com suas piadas. Fazile diz que ela é uma mulher muito interessante. Bahar diz que Seida e Raif se deram bem. Eles se tornaram bons amigos e ele agradece a Raif por aceitar Seida como ela é. Fazile diz a ela que seu filho também a aceita como ela é e Bahar diz que sim. Fazile então pergunta a Bahar se eles podem continuar e a senhora diz que tudo bem. Fazile avisa que agora vão falar de amor, ou seja, de Sarp e Arif. Bahar fica um pouco sério e Fazile a convida para tomar um chá. Bahar faz isso e pensa. Na cozinha, enquanto Raif ajuda Seida, ele diz que se sua mãe o visse agora ela desmaiaria. Seida diz que já contou para ele nada de ruim aconteceu, de qualquer forma, um pouco de trabalho não vai fazer suas mãos caírem. Raif conta que antes do acidente ele cozinhava muito bem, mas parou. Seida tenta animá-lo perguntando que ele gosta de cozinhar e Raif responde que seu melhor prato é risoto. Seida não conhece esse prato e Raif explica que é arroz italiano e ele pode prepará-lo para ela quando quiser. Seida olha para ele e toca seu rosto, ambos sorriem. Na sala de jantar, Fazile pede a Bahar que lhe conte como o amor afetou sua vida. Bahar diz que acha que tudo começou antes de Sarp e Arif, quando ele estava no ensino médio. Ela estava sentada em um parque com dois amigos e um deles perguntou se seria possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ela teve uma forte reação dizendo que isso não era possível e que só uma pessoa má faria isso.
Ela já passou por muitas coisas, mas aquela discussão que teve com os amigos nunca saiu de sua memória. Por um tempo, quando teve muitos problemas, ele se esqueceu disso, mas o destino se encarregou de colocar contra ele tudo o que ele disse naquele dia e agora ele se sente como se tivesse levado um forte tapa na cara com o que aconteceu com Sarp e Arif. É por isso que ele não é mais a mesma pessoa. Bahar avisa a Fazilha que vai ao banheiro e no corredor encontra Raif. Ela diz que não conseguiu responder sua pergunta antes e a resposta é não. Seida não tem ninguém em sua vida e está aberta a se apaixonar. De repente, Seida sai da cozinha e pergunta a Bahar se ele não quer que ela lhe empreste um megafone porque ele ouviu tudo até a cozinha. Bahar corre de volta para a sala de jantar e Raif está com um grande sorriso no rosto. Seida pergunta por que ele está perguntando sobre seu estado civil e Raif apenas responde que estava curioso. Assim como ela sentiu há pouco para saber quais eram suas habilidades, eles voltam para a cozinha sorrindo. Por outro lado, Sirin chega à alfaiataria onde todos os filhos estão sob os cuidados de Talat. Ela pergunta onde está o pai e Talat responde que saiu para pagar algumas contas e cuida dos filhos enquanto volta. Sirin diz a ela que ela pode cuidar dos filhos. Talat diz que ela está bem e vai embora. Ela se senta na frente deles e Doruk pergunta se é verdade que ela tem uma arma de brinquedo. Ela responde que não e pergunta por que ela diz que... Doruk diz que sabe que atirou no ladrão e foi isso que lhe disseram. Sirin sorri e diz que havia uma arma, mas era real. Além disso, pertencia a seu pai Sarp. A louca ondulada começa a contar outras coisas até que Nizam não aguenta e grita para ela calar a boca. Por isso ninguém a ama, nem mesmo eles que são crianças. Sirin se levanta e ordena que fale direito com ele. Satyumis defende Nizam e diz a Sirin que se ele quer mexer com alguém deve insultá-lo. Sirin lhe diz que não dará ouvidos a um filho mendigo, talvez não saiba porque seu pai Henry sempre o deixa lá em Tarlabazi e vai embora, porque esperava um filho melhor do qual não se envergonhasse. Ele não gostou e preferiu deixá-lo naquele lugar. O próprio Henry disse-lhe que ninguém queria Satyumis, nem Arda nem Seida. Satyumis não se intimida com a porra da maluca e lembra que todos, inclusive os funcionários da cafeteria, dizem que ela é maluca, que tentou fazer o pai se apaixonar por ela, mas não conseguiu. Sirin se enche de raiva, pega o console de videogame que Satyumis tem nas mãos e ameaça quebrá-lo se não a respeitarem e pedir desculpas. As crianças assustadas pedem que ele não faça isso e Sirin levanta a mão. De repente vemos que Enver pega seu braço e manda que ele saia agora mesmo. Nervoso, Sirin obedece e Enver devolve a brincadeira para as crianças. Ele tenta se controlar diante delas. Fazilha faz anotações, depois pergunta a Bahar se há muitos anos ela pensava que Sarp estava morto. Ela não pensava em reconstruir sua vida e se casar novamente. Bahar responde que ela nunca pensou nisso. Ela apenas se concentrou em ser uma boa mãe e dar o melhor para seus filhos. A única coisa que importava para ele era não morrer para não ter que abandoná-los. Ele vivia e respirava por eles. Fazilha pergunta se foi quando conheceu Arif e Bahar diz que sim. Arif é um homem muito diferente de Sarp, é introvertido e não fala muito. É muito mais calmo e o que mais o impressiona é o amor que sente por seus amigos filhos, um amor verdadeiro e sincero. Ela conta a Fazilha que se apaixonou por Sarp à primeira vista, enquanto por Arif foi um amor que foi crescendo aos poucos. Ele a fez se sentir uma adolescente novamente e a fez querer viver novamente e aproveitar a vida. À noite, Fazilha ouve a gravação de sua conversa com Bahar enquanto escreve a história em sua máquina de escrever. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que desde que conheceu Arif ela sabia que ele era o homem certo, não só para ela, mas também para seus amigos. Fazilha perguntou se foi naquele momento que Sarp voltou para suas vidas e Bahar disse que sim. Não há palavras suficientes para descrever como ela se sentiu quando abriu a porta e o viu. Naquele momento ela era uma mulher que amava dois homens. Não. Ela foi capaz de dizer a Arif que não o amava mais só porque Sarp havia retornado e ela não podia dizer a Sarp que não havia mais espaço para ele em seu coração porque ela amava Arif. Porém, por mais que ela ame Arif, sempre há um espaço em seu coração para Sarp e isso não vai mudar. Fazilha disse que deve ter sido muito difícil para ela e Bahar responde que sim, mas ela não se arrepende de nada, pois se tivesse desistido de um dos dois se sentiria pior. Fazilha termina de escrever mais uma página de seu livro e o deixa ao lado das demais. Ela fica pensando em seu assento. Enver se encontra com Arif, Bahar e Seida. Ele conta o que Sirin fez com as crianças e que se ela não tivesse chegado a tempo teria quebrado o jogo de Satyumis.
Seida lembra que Sirin é um paciente psiquiátrico. Ela fez coisas ruins, sem falar que tinha uma arma em seu poder. Arif diz que na verdade há mais alguma coisa que ele tem a dizer, mas Seida olha para ele pedindo que não diga nada e Arif retira o que disse. Enver diz que realmente temia pela segurança das crianças e ainda está surpreso. Arda entra na sala, pega seu quebra-cabeça e senta no colo de Seida. Bahar chama os filhos para irem para casa e Arif também se despede. Enver diz que vai ficar mais um pouco. Depois de que Seida despede a todos, Enver lhe pede que se ciente a seu lado y lhe disse que como já sabe é difícil para Henry reunir todo o dinheiro para evitar que se levem a Arda, vendió o terreno de sua casa y tiene algo de dinheiro. Satyumis ouve a conversa do outro lado da porta e Enver diz que embora não seja suficiente, espera que possa ajudar de alguma forma. Seida agradece, mas decide não aceitar seu dinheiro. Enver pergunta se ela deixará aquele homem levar Arda, muito triste, apenas responde que ela não tem mais nada a não ser esperar por um milagre. Ela espera acordar uma manhã e saber que Dursum decidiu desistir de Arda. Enver, também triste, se despede dela com um abraço e sobe para seu apartamento. Satyumis sai da sala e vê Seida sentada na sala sofrendo em silêncio, toca seu ombro e avisa que voltará para Dursum. Seida, surpresa, pergunta se ele está entediado com eles. Mas Satyumis responde que não, ele faz isso porque Arda não conseguirá sobreviver com aquela família e ele já trabalha há anos e traz dinheiro. Seida derrama uma lágrima, senta no colo e diz que isso não vai acontecer e espera que Henry não o ouça dizendo essas coisas. Satyumis diz-lhe que o seu pai não o ama, foi o que Sirin lhe disse hoje. Seida pede que ele não acredite nessas palavras, Henry o ama de todo o coração. Satyumis diz que não importa o que lhe digam, ele já tomou a decisão de voltar. Seida o abraça e promete que ele e Arda não sairão do seu lado, um milagre acontecerá em suas vidas antes que queiram levar Arda e ele testemunhará isso. Satyumis abraça a mãe com força. No dia seguinte, Satyumis vai até a cozinha onde Seida prepara uma deliciosa refeição para os filhos. Ela pede para ele esperar mais alguns minutos para ela comer. Satyumis diz que está tudo bem, mas ele pega o casaco e você sai do apartamento silenciosamente. Ele então sai e mostra seu console de videogame para várias crianças. As crianças pedem que ele as deixe brincar, mas Satyumis obriga-as a pagar-lhe uma lira para poder brincar. Alguns pagam, mas tem um menino que não tem dinheiro. Doruk olha pela janela e também sai de casa sem avisar. O menino que não tinha como pagar de repente agarra o console e foge, mas Satyumis alcança o pequeno ladrão e recupera o jogo. Ele diz a Doruk que se quiser jogar terá que trabalhar primeiro. Satyumis cola o console na barriga de Doruk com fita adesiva. As outras crianças fazem fila e só depois de pagar podem jogar no console protegido por Doruk para que ninguém mais tente roubá-lo. Bahar entra na sala e, sem ver o filho, sai correndo para a rua. Ao ver o que eles estão fazendo, grita com eles e todos fogem. Ela manda Doruk e Satyumis entrarem rapidamente e eles se dirigem ao apartamento de Seida, que se surpreende ao ver o filho, pois pensava que ele estava dormindo em sua cama. Todos vão para a sala e repreendem fortemente as crianças. Satyumis diz a Seida que ele não é o único que mente, ele sabe que ela mentiu para ele quando lhe disse que foi ela quem comprou o console, mas não é verdade porque ela não tem dinheiro suficiente e se eu tivesse primeiro, teria comprado para Arda. Seida confessa que é verdade, quem comprou aquele jogo foi seu chefe Raif. Satyumis pergunta se aquele homem bateu nela, Doruk diz que Raif não pode machucar ninguém porque sofreu um acidente. Bahar e Seida ficam em silêncio ao ouvir essa pergunta e tentam não rir. Depois de algumas horas no refeitório de Henry, Sirin termina seu turno e se despede de todos. Arif decide ir com ela e pede a outro funcionário que se encarregue do fechamento. Ele alcança Sirin e lhe diz para acompanhá-la até sua casa. Sirin olha para ele enquanto caminham. Ela lhe diz que há dias tem a sensação de que ele quer perguntar alguma coisa. Arif diz que é verdade. Ele queria falar sobre a noite em que o ladrão invadiu sua casa. Ao entrar, ouviu-a contar-lhe que tinha conseguido matar o marido da irmã. Sirin responde que isso não é segredo. Todos sabem que Sarp caiu da balsa por causa dela. Arif diz que está confuso, pois na verdade o que ouviu é que acabará de matar o marido da irmã e que o incidente da balsa aconteceu há muitos anos. Além disso, é verdade que Sarp morreu recentemente. Sirin pergunta nervosamente o que ela está tentando lhe dizer. Arif se aproxima e diz que tem certeza de que ela fez algo com Sarp no hospital.
Sirin lembra do momento em que fechou a cânula para que Sarp não recebesse o remédio. Ela olha para Arif e começa a rir alto. Depois diz que aparentemente ele não é tão estúpido quanto pensava e ele a descobriu. Ela confessa como ela o matou e diz a ele que mesmo sabendo a verdade, não há como obter provas, já que todas as evidências estão na sepultura e no lixo, então ele não tem escolha a não ser permanecer em silêncio. Na verdade, ela deveria agradecê-lo, pois ele deixou o caminho livre para ela com Bahar. Ela se despede e segue seu caminho. Arif fica muito surpreso, mas liga o telefone e vemos que gravou toda a conversa nele. Arif sorri levemente e volta para casa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.